Vamos lá. Nessa campos coletivos, substantivos ligado, ou seja, pessoal, a intencionalidade pautada no desenvolvimento das habilidades indispensáveis, né? Nós é lógico que podemos pautar em campos as margens teóricas de ondas que bem e mal vai e voltam. Nós temos que ter um controle neuromotor típico local entre os tempos e as teorias socioemocionais, mentais e outros testes na estrutura na ciência do esporte. Por exemplo, o Matsuto, né, que o Matsuto também, que o Lapierre, Augoturrier, Lapierre, aí tem um parênteses, Augoturrier, ok? Então, 1984, 88, as fronteiras nos eros, né, nas paixões culturais internetários, né? Internetários é um princípio orientador de toda a ação educativa, sendo a responsabilidade do sistema e a criação de condições para as crianças, jovens, adultos e a sua diversidade entre a estrutura Cronos, que cria oportunidades e as oportunidades são criadas, vai haver situações que nós vamos ter receptividades ou construir conhecimentos junto com os alunos, uma formação que corresponde na sua idade própria, os seus níveis de conquistas e triunfos. Embora aonde triunfo e conquistas, será que é só medalhas, troféus ligado ao atletismo e outras ciências acadêmicas que correlacionam? Ou é você chegar até o final, ou seja, até os seus objetivos e metas alcançados, ok? Então, quando falamos, lógico, de Matsuto, falamos também da revista Ciência, né? Revista e Ciência do Esporte, ok? Congresso, revista Ciência do Esporte, entre 40 anos que já passaram, 50 anos, nos traz fatores que nordeiam clássicos importantes entre debates, né? Eu lembro, acho que está guardado, mas tem guardado em casa, tem um CD digital, que eu tenho, acho que eu vou achar ele, que é um CD digital, com a própria professora, ela é uma pesquisadora, a Correia, a Diz Correia, que ela me deu. Eu copiei, lógico, não perdi aquela oportunidade, sem dúvida, por causa que é um clássico ligado à década desde 1978 a 2022, mas são congressos, né, filmados. Tem ali, você coloca no computador, aí você vê várias pessoas categóricas que participaram nessa década de 80 e 70, ok? Os debates, como é que eram as bancas, como é que eram as formas. Hoje a tecnologia parece que não sei se houve campos conceituais, a complexidade entre o raciocínio. Lógico, como eu falei sobre a coisa, eu vi ela lá, ó. Entre as suas experiências dinâmicas de estagiária, ou já era mestre, doutora, na tomada de decisão, estratégia e organização. Então, nos traz, ou seja, panoramas atitudinais e a vivência de conflitos, e que essas divergências, é lógico que são placas ligadas ao comportamento, e esse comportamento vai intermediar a profissão, a educação e os momentos, enfim, de educar para viver ou educar para a sobrevivência e convivência. Os procedimentais nos trazem experiências práticas do cotidiano. Embora houve trocas aqui, parece, a gente coloca o meio das palavras etimológicas. Mas possibilitar o professor, eu estou colocando colocações em concepção de mundo minha, em relações das palavras e suas conexões relacionadas ou aprender para viver
e viver para aprender entre as fases e as aplicabilidades da vida. Nessa atmosfera, embora a atmosfera tenha suas poluições, vamos buscar algumas margens entre o A e B que possam diminuir essas toxinas, que é um aprendizado e a ressignificação desse aprendizado significativo. Então, a concentração e participação, como eu falei, vai haver a sequência de competição, cooperação e as explorações que constam o interesse entre a atividade e a motivação interna e externa, entre palestras, aulas. São tópicos importantes que dão autoeficácia e autoeficiência e autoavaliação. Embora entre as curiosidades, ao ceticismo, que nós podemos colocar como um denominador principal entre os reflexos e a corporeidade, nos andamentos diários, como vai rodando o Sol, aí é a tese de Aristóteles. Ele fala que entre a galáxia e a questão do giro, todo o giro que vai rodando não é o mesmo. Traz um campo, não na física quântica, mas ele coloca algumas questões muito relacionadas a um juízo de valor entre o mundo e as formas e as coisas, os campos assimétricos. Traz a reflexão entre o gesto, a criatividade, a técnica. Traz um campo familiar muito importante entre esse passatempo e as brincadeiras e construções simbólicas, ou seja, entre hábitos saudáveis. Os hábitos saudáveis quais são? Tipicamente, local. Saudáveis para alguns lugares promove mudanças, mas para nós aqui promove o que? Mortes, violências, feminicídios e outros infanticídios e demandas que sintoniza os efeitos fisiológicos. O ser humano tem o seu ciclo orgânico. Isso que eu coloquei a dimensão ciclo orgânico o quê? A sequência orgânica, tá ligado o quê? Primeiramente orgânico, eu falei, depois e por último as articulações, ok? Então, quando eu falo ciclo orgânico, ali traz o quê? O repertório sensório-motor, a maioria de todas as abordagens solúveis, podem solúveis, solucionar algumas questões que relacionam o controle motor, ok? E as suas próprias condições físicas e as dimensões que eu falei, entre sequências e seriações dessas dimensões, entre a consciência e a lei natural e a naturalidade, ou seja, no clima local que nós estamos vivendo, ok? Então, nesse contexto que possibilita sonhos, projetos, haverá aquisições de habilidades, competências, e essas habilidades nos traz necessidades de pesquisas, naufrágios, e esses naufrágios vai nos transportar para algumas ilhas e vai trazer inquietações para fazer mais pesquisas ainda, somente nos princípios relacionais ligados à atividade física e o cunho esportivo, dentro ou fora, que no ambiente escolar, que é a palavra no latim educação, projetar para fora, ou seja, educare, no latim. Então, pois bem, nesse estilo de vida, os valores entre a linguagem e a sociabilidade, a partir do acesso à educação formal, indiretiva e diretiva, o José Libânio nos traz um anúncio muito grande entre a força inicial, que eu falo que é a força orgânica, ok? Que é o processo também que intercala alguns tônus, não só da mãe, também tem os campos afetivos. É lógico que a mãe traz em destaque esse campo de inter-relação entre a gestão, a maêutica, os valores vivenciados, em destaque o ambiente, o meio interno e externo, depende das abordagens, possam solucionar as unidades e famílias difundidas em certas comunidades. Ou seja, o professor na escola e o professor fora da escola. Eles têm que diferenciar, o professor também é pessoa, é gente, e o aluno tem que haver